Irmãos, na comunhão do culto, tem uma palavra aqui, deixa eu dar uma boca aqui, ó. Olha só, estou abrindo em cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. No livro de 2 Reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Proibido passar canetinho, só que passar canetinho não é fácil não, né? É cansativo. Aí tinha o bom Isaac também, que foi de vir com ela, nesse Isaac não, ele nem falou comigo, ele Glória a Deus. mas outro bom Isaac, que foi de vir com ela com nós hoje, eu fiquei tranquilo, falei, nem é Bíblia, nem orar. Mas aqui no culto, na comunhão, na oração, veio esse assunto aqui. Glória a Deus. Eu acredito que é a resposta que precisamos nessa noite. Amém, Senhor. Glória a Deus. Diz aqui: Eliseu prediz abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá para um ciclo, e 2 medidas de cevada para um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E quando os homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos filhos, e chegando à entrada do arraial dos filhos, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos filhos ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos do arraial como estavam, e fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, foram esconder. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos na casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos filhos, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as cenas começavam antes. E chamaram os porteiros, e eles se anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os filhos nos fizeram. Bem sabem eles que estamos, que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo caminho, pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então os seus servos respondeu e disse: tornem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei o enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, eis que todo o caminho estava cheio de vestes de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios,
E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, mas esse tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pudesse isso fazer, conforme esta palavra. E o homem de Deus dissera: eis que comerás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejamos, irmãos, a situação que estava o povo de Samaria ou Samaria. O rei Ben-Hadad e o rei da Síria cercou essa cidade. E ninguém entrava, ninguém saía. E aquilo que tinha dentro da cidade foi se acabando. A miséria chegou lá dentro. E, no entanto, nós vemos aqui no parágrafo anterior que vendia uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. É como dizendo: não tem como comprar, não tem como nós matar nossa fome. No entanto, o rei estava passando por cima do muro para ver o que estava acontecendo na cidade. Uma mulher se clamava a ele dizendo: ô rei, acode-me. E ele reconheceu. Falou: da onde eu vou te acudir? Da ilha ou do lagar? Se Deus não está acudindo nós, o que eu posso fazer? Não tem mais o que fazer. Ele pergunta: por que você está me pedindo socorro? Olha o estado que chegou. Aí ela começa a dizer: é que eu e esta mulher aqui fizemos um trato de matar meu filho para comer, e nós fizemos isso. Agora chegou a vez de matar o filho dela e ela não aceita. Olha que situação, chegar a comer a carne do próprio filho. Mas se for olhar lá atrás, depois vocês dão uma lida no 28 de Deuteronômio, ali fala das benções derramadas no monte de Gerazim. Só que quando termina, começa a falar das maldições também. E o começo é lindo: se atentares à voz do Senhor, guardares os seus mandamentos, bendito na cidade, bendito no campo, bendita a maçadeira. Mas quando termina as benções, começa dizendo: porém, se não atentares à voz do Senhor, maldito na cidade, maldito no campo, maldito. E os versículos da maldição são muito além, muito além. Que lá chega o Senhor a avisar: chegará tempo, se vocês não atentarem à minha palavra, a maldição vai vir, vocês vão comer a carne dos seus próprios filhos. E vejamos, e Deus é mau. Deus é ótimo, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, que no entanto Ele avisa antes. O caso que chega de pior é porque os próprios homens cometem o mal. Não é Deus que permite o mal. Mas se não atentares, por isso que Ele nos dá o conselho: atenta, ouve, escuta. Eu estou aqui para te abençoar. Eu vou mandar tudo que você precisa. Mas porém, diante da obediência. E o povo de Israel era um povo muito desobediente. E aqui ele estava totalmente fazendo contra a palavra do Senhor, que no entanto o Senhor entregou aonde? Na mão dos inimigos. Na mão do rei lá da Síria. E cercou a cidade. Só que o problema, irmãos, que às vezes nós somos o culpados de muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Só que muitas das vezes nós aceitamos que somos nós o culpado. Queremos colocar culpa onde não tem culpa. Olha essa situação, é por causa disso, é por causa do governo, é por causa da... Irmão, quem está com o Senhor e você tem a benção de Deus na tua vida, pode o mundo estar grande e ponta a cabeça. Você não depende da moeda, você não depende do governo, você não depende
depende do dólar subir ou abaixar, você não depende de quem vai governar, se é direita, se é esquerda. Se você tem um Senhor para guiar a tua vida, é Ele que vai te guiar. Glória a Deus. Que, no entanto, o Senhor tirou mais de 600 mil homens lá do Egito, e quem que governava? O Senhor. E eles morreram por quê? Por causa dos erros que cometeram lá no Egito, lá no deserto. Mas nenhum morreu de fome e de sede, porque o Senhor sustentou aquele povo, que era mais de 2 milhões. Aonde? No deserto. Não precisava de terra fértil, não precisava o homem plantar, não precisava de trator, não precisava arar a terra. Não. Todos os dias tinha comida lá de manhã. Todos os dias. Por quê? Era o Senhor que estava cuidando e zelando daquele povo. Então, quando estamos debaixo de uma palavra, quando estamos debaixo, sabe, de uma benção de Deus, você pode ficar despreocupado. Claro que vem luta, vem tormenta, vem prova, vem guerra, se levanta muita coisa, mas o Senhor continuará sendo teu provedor, e sempre uma porta de escape Ele colocará na minha, na tua vida, para o nome dele ser glorificado. Eu dou glória por essa palavra. E vejamos aqui, Samaria chegou a ficar cercada de uma forma que não tinha saída, em que o rei falou: o povo está olhando para mim como rei, mas eu não posso fazer nada, vou colocar a culpa em alguém. E colocou a culpa em quem? No homem de Deus. E ele vai aqui, ó. E quando ele vê essa situação, essas mulheres clamando, e a situação que chegou, então ele disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele ficou tão furioso que ele disse: é por causa do homem de Deus. Foi ele que profetizou maldição. Mas não é que ele profetizou maldição. Porque muitas das vezes alguém pode até ficar bravo com nós quando prega a palavra de doutrina, quando alguém está no erro. Mas o irmão André pregou essa palavra de doutrina e fica falando disso de desobediência, por isso que a vida está assim. É que o homem de Deus só avisou para o povo: faça o certo, ouve o Senhor, esteja enquadrado na sua palavra, senão vai vir o cerco, o aperto, a fome, a miséria. Ele era homem de Deus, tinha que fazer o que Deus mandava. Mas ali ele colocou a culpa: é por causa desse homem, desse profeta, mas eu vou arrancar a cabeça dele. Mas antes que ele viesse, o Senhor já avisou Eliseu: olha, fala para o povo segurar a porta aí, porque o filho do homicídio está chegando aí para tirar a tua vida. Mas segura a porta aí, você tem um recadinho para dar para ele. E ele já avisou: olha, segura a porta aqui, o rei está curioso para vir me matar. Mas eu tenho um recadinho para ele, fala para ele que vai provar amanhã que tem Deus aqui em Israel. Que amanhã vai ter. Olha aqui. Mas fala para ele: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas por certo é como dizendo assim: ele quer se livrar de morrer, então está querendo jogar alguma coisinha aí para ficar, para dizer que eu vou deixar isso aqui quieto. Mas o capitão, que o rei se encostava nele, que era por certo o homem da sua confiança, que tinha uma força de guardar o rei, de proteger o rei, ele disse assim: mas nem que haja janelas e portas no céu, isso acontecerá aqui nesse lugar. Irmão, só que uma coisa é certa: você pode até contra o que eu falar de mim mesmo, você pode até contra o que outro falar dele mesmo, mas jamais você pode ir contra daquilo que Deus decretar para alguém. Você consegue entender isso? Glória a Deus. É por isso que tem muita gente que ouve palavra, vê Deus operar aqui, vê Deus operar lá, mas ele mesmo não vê. Por quê? Porque ele não acredita no poder de Deus, ele não acredita que Deus faz, ele não acredita que Deus opera. E muitas das vezes alguém não acreditando, em vez de só ele não acreditar, ainda ele tira a fé do outro. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai operar aquilo? Você acha que Deus vai operar daquele outro jeito? Irmãos, porque quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, Ele sempre vai operar, às vezes nas piores situações, no caos, quando você não vê saída,
Porque enquanto haver solução que eu possa resolver, que você pode resolver, não espera que Deus vai resolver, porque você pode resolver. É coisas de homem. Mas quando não existe solução, e você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para frente, não tem saída, você pode esperar que Deus sempre tem uma solução. O Senhor sempre tem um caminho. O Senhor sempre tem um direcionamento para o nome dele ser glorificado. Vejamos que quando o Senhor fala com o profeta, irmão Ezequiel, e vai lá levar ele na visão, aonde que ele leva? Num lugar bonito, cheio de flores, num lugar cheio de soldados em pé com armamentos pesados na mão? Não! Quando o Senhor queria mostrar o exemplo que o Senhor faria com Israel, o que o Senhor fez ele ver? Levou ele no meio de um vale de ossos sequíssimos. Dá para entender isso, irmão? Levou ele no meio de um vale de ossos sequíssimos. E o que o Senhor disse para ele? Pode viver estes ossos? Se fosse muitos de nós, irmão, por certo ia dizer, Senhor, como às vezes eu fico ouvindo as pessoas testemunhar, eu não acredito no que eles falam, porque não é possível. Deus falou para mim fazer tal coisa, mas eu falei, Senhor, mas não pode. Irmão, Deus fala para a pessoa e ficar questionando Deus que não pode, que não... Se foi Deus que falou, para mim é um mentiroso que fica falando essas coisas, porque não é possível. Deus fala para a pessoa, faz isso, faz aquilo, vai naquela casa, eu vou fazer uma obra, e ele fala, não, Deus, é como se estivesse conversando com Deus, sabe? Não, Deus, eu não... Poxa vida, que Deus é esse então? Você fala, que Deus fala para você e você fala que ele não pode fazer. Não dá para entender um negócio desse. Agora o bonito é, por que Deus operava nos homens de Deus? Por que Deus operava nos profetas de Deus? E quando Deus mandava eles falar, só que eles só faziam o que Deus mandava também. Eles não inventavam coisas, não inventavam profecias. Porque quando ele vê lá diante dos ossos sequíssimos, o Senhor fala, pode viver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabe. Eu podia dizer, Senhor, pode deixar, eu vou dar uma profetizada aqui e vamos ver um negócio aqui ferver. Ele bateu no pé, não, Senhor, tu o sabes. Só que o Senhor é bom demais. O Senhor podia dizer, Ezequiel, fica no cantinho então, você vai ver como que eu sou, como que eu opero. Mas não, o Senhor gosta de dividir a sua glória com os homens. Só que o Senhor não gosta que os homens tomem a glória dele para si próprio. Vocês conseguem entender isso? E ele diz, então, tu és profeta, eu não te fiz para profeta? Profetiza para os ossos. E era o que, irmão? Osso sequíssimo. Tinha esperança no meio daquilo? Não. Mas quando ele profetiza no meio dos ossos sequíssimos, o que diz a palavra? Começou um ruído, começou um barulho, começou um movimento, e os ossos começou a ligar com outro osso. Você imagina que era um monte de ossos espalhados. Mas quando ele começa a profetizar, o osso que estava aqui, que fazia parte desse, pulava por cima do outro e ia, ligava nesse. O que estava lá vinha para cá, liga. O que estava daqui ia para o lado do irmão. Por isso que começou aquele reboliço, aquele barulho. E os ossos começaram a se ligar entre os ossos. E aí, só parou nisso? Não, porque a obra de Deus é completa. Continua profetizando. E ele continua profetizando. E o que acontece daquilo que era ossos sequíssimos? Ele viu na visão que levantou um grande exército. Não levantou homens fracos, frouxos, não. Levantou um grande exército. E o Senhor dizia, isso eu farei para com o povo de Israel. Dá para dar uma glória por esta palavra? Porque o problema, irmãos, que quando às vezes o Senhor quer mostrar para nós alguma coisa que vai fazer na nossa vida, ou mesma coisa dentro da nossa casa, da nossa família, ou mostra lá um filho cheio de trabalho, um esposo que não quer saber das coisas de Deus, ou alguém que não se converte, e nós já falamos, isso daí é caso perdido. Nós próprios já começamos a profetizar errado. Porque o Senhor só está mostrando o quê? Para você dizer, Senhor, eu vou cair de oração, e eu creio que tu pode fazer um milagre, transformar. Tu transformou água em vinho, tu fez um milagre lá, tu operou no outro lado, tu fez aquilo, eu vou orar e vai ser uma transformação. Mas logo que o Senhor mostra para você, você já começa a profetizar o contrário. Mas Senhor, isso aí não presta mais, isso aqui não serve. Isso aí, mas nem que não tem que fazer, nem com jejum e oração, isso aqui não conserta mais, isso aí não direita mais. Você já profetizou tudo errado. Você já começou a profetizar descrendo já que Deus pode operar uma obra. Deus mostra que a tua casa está uma ruína. E você fala, Senhor, minha casa não tem mais jeito não, dá um jeitinho aí, acho que eu vou tomar outro caminho, outro rumo. Você já começa a dar lado para o inimigo dizer, é isso mesmo, continua profetizando assim, continua acreditando dessa forma. Aí vem aqui, Deus manda a palavra,
mas você acredita mais na ruína, você acredita mais no problema, você acredita mais no caos, do que o que Deus pode reverter. Vocês acreditam nessa palavra de hoje? Glória a Deus, glória. Porque vejamos aqui, quando o homem de Deus profetiza, e quem era? Eliseu, quantos milagres já tinha feito, e o povo sabia dos milagres. Agora, quando ele profetiza, o capitão diz assim: mas nem que haja janelas no céu e porta, isso acontecerá em Samaria. Porém, Deus deu do homem de Deus profetizar, mas não mandou ele fazer alguma coisa, mandou? Não, ele ficou lá sossegado, por certo, orando na comunhão. Mas o Senhor sabe como trabalhar. À noite, quem está para o lado de fora? 4 leprosos, que na época os leprosos eram deixados fora da cidade, para que não se contaminasse os outros. Então era por lei, e quando estava leproso era fora da cidade, não podia se contaminar com os demais lá dentro da cidade, entrar e ter união com o povo, com a família. Então era tudo separado. Então os 4 leprosos para o lado de fora. O Senhor entra no coração de quem é dos leprosos. Um olhou para o outro e falou: escuta, nós vamos morrer de fome aqui, não vai? Vamos. Se nós entrar dentro da cidade, eles não deixam entrar, porque estamos leprosos. E se entrar, a fome está lá e a fome está aqui, nós morremos lá e morrer aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos no arraial dos Sírios, que está aqui perto, e vamos ver se tem comida lá. E outra, se eles der comida para nós, nós come. Se deixar viver, nós vive. E se morrer, tanto vai morrer aqui como morrer lá. Não dá para morrer mesmo? Se tanto vai morrer aqui como morrer lá, mas vamos pelo menos lá. E Deus tomou o coração dos outros, falou: isso mesmo, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo lá. Glória. Mas foi com uma intenção. Mas o Senhor já estava trabalhando de outra forma. Por isso dão glória por essa palavra. Quando o Senhor começar a tomar a tua mente, irmão, por alguma coisa, por um objetivo, por um sonho, por alguma coisa que Deus está mostrando na tua vida, não fica desacreditando. Começa a fazer. Começa a pôr aquilo em prática. Sabe, Deus coloca às vezes alguma coisa em nós, no despertamento. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Mas aí você vai pedir opinião para o outro. Aí você fala: não, mas alguém fez isso, não aconteceu, não deu certo. Mas alguém fez aqui, não deu certo, não funcionou não. Irmão, quando Deus colocar algum plano na tua mente, alguma decisão para você tomar, alguma coisa que é para você fazer, faça, sem olhar à esquerda, sem olhar à direita. Olha o que o Senhor está mandando você fazer, porque aquilo que parece que não vai dar certo para esse e para aquele, para você vai dar certo e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, não glória. Eu não sei o que eu estou pregando, mas é o Senhor que está mandando dizer para muitos que estão aqui, ou até para mim: glória. Começa a ouvir mais a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Começa a ter um pouco mais, irmãos, de atenção, porque muitas das vezes o Espírito Santo é um pouco melindroso, irmão. Ele passa, ele quer falar conosco, mas precisamos estar atento. E começa então a se posicionar mais com atenção. Quando você acorda, diga: Senhor, o que é para mim hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Aonde que eu tenho que ir hoje? Como vai ser meu dia hoje? Que rua que eu tenho que passar? Onde que eu tenho que virar? Você acredita nisso? Olha por essa palavra. E às vezes, quando você menos espera, você vai encontrar com alguém vai dar uma solução, alguém vai te dar um posicionamento, e às vezes você não está esperando, mas o teu dia vai ser diferente. Então dá uma glória, porque às vezes você já acorda atormentado, mas por causa disso, é por causa daquilo, eu não sei o que eu vou fazer, e a vida está de ponta cabeça, e você já acorda transtornado, sem a guia do Espírito Santo. Começa a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me guia, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu vou hoje? Como vai ser meu trabalho? Vai comigo, entra comigo no meu carro, pega a minha direção. Glória. E às vezes você vai virar a rua que nem era para virar, você vai pegar algum lugar que você nem era para ir, mas era o Senhor te tomando condição para você chegar onde o Senhor quer que você chega. E você vai ver o direcionamento de Deus sendo diferente do teu, e as coisas de Deus se movimentando na tua vida. Olha, irmão, um assunto que Deus está mandando pregar. E os leprosos estavam por lado de fora da porta. Disseram para os outros: para que estamos aqui? Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Vamos para lá. Temos ali na cidade, ali, ó. Não, se dissermos: entramos na cidade, a fome na cidade, vamos morrer também. Ficamos aqui, também morremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Tanto faz uma coisa como outra. E levantaram-se ao crepúsculo, ao começado da noite. Glória, para ele o arraial do Sírio. E chegando na entrada, irmão, do arraial do Sírio, eles começaram a ver que não estava normal. Eles começaram a ver que ali não tinha ninguém. Não é possível.
Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. E é assim que o Senhor trabalha. Quando você pensa que está tudo errado, é porque é o caminho do Senhor fazendo certo acontecer. O Senhor entra até para confundir o adversário. Porque quando parece que está dando tudo errado, hoje o Senhor está mandando esse segredo para nós. Não fica desapercebido. É porque alguma coisa logo de bom está para acontecer na tua vida. Quando você percebe que uma guerra aqui, uma notícia ruim chegando, e é um que fala, é outro que levanta, é os ventos que sopra, é porque o Senhor está chegando aí. Vocês acreditam nessa palavra? Então hoje o Senhor quer atenção, atenção. Hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais. Porque o problema que parece que quando começa a dar tudo errado, sabe o que queremos fazer? Tomar as nossas decisões, agir com a nossa própria força, colocar a nossa mão, fazer o que não é para fazer. Já que está dando tudo errado, então vamos fazer assim, então vamos fechar isso, então não vou fazer mais, então eu vou embora, então eu vou mudar desse lugar. E é o Senhor dizendo para você: eu estou trabalhando, você não está entendendo. Eu estou movimentando e você parece que está cego. Glória. O Senhor manda os discípulos atravessar o mar. E o que o Senhor manda lá? O Senhor não sabia que o vento ia soprar? O Senhor não sabia? O Senhor não sabia que o mar ia se embravecer? E o Senhor, calmo, o que foi fazer ainda? Foi orar. Despediu a multidão, depois foi orar. O Senhor precisava disso? Ele já era o Senhor. Mas daqui a pouco ele começa a andar por cima das águas. Não tem barco aqui, não tem ali, mas eu sei como fazer. Água, você é líquida, né? Agora você vai ficar sólida. Porque quem te criou precisa passar por cima do você. E vem o Senhor passando por cima das águas. Irmão, se todos entendessem da mesma forma, não era só Pedro que ia sentir o que ia andar por cima das águas. Quando os 12 olhando e dizendo: ele está chegando, ele mandou nós atravessar, eu sabia que ele não ia deixar nós perecer, vamos no encontro com ele. Os 12 iam levantar, e os 12 iam sair sapateando em cima da água, mas só Pedro: Senhor, se é tu mesmo, faça que eu possa ir ter contigo. Então vem, Pedro. Glória, dá glória por essa palavra, irmão. Se toda a igreja entendesse o que é servir o Senhor, o que é fé, o que é ouvir a palavra, o que é ser obediente, pode ter certeza, toda a igreja ia abraçar milagre, obras, maravilhas, ver as coisas acontecer. Glória! Aí Deus manda pregar uma palavra como essa. Pensa que todo mundo vai crer nela? Não, mas o Senhor está mandando pregar. Estou pregando e dizendo: para quem crê, já dá glória por essa palavra. Porque haverá movimento de Deus na minha e na tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Porque os capitães sempre vão ficar aí fora. Os capitães nunca vão apalpar a palavra, vai sentir a palavra. Porque tem capitão que ele vem na igreja só para observar, irmão. Só para observar, ficar com aquele olho minguando, até o dom de Deus, até a presença de Deus, sabe, parece que atrai uma coisa negativa. Vamos ver o que ele vai pregar hoje, vamos ver se tem Deus mesmo, vamos ver se ele tem revelação. E fica com aquele olho, sabe, aquele olhar de cobra, parece que querendo tirar a virtude, sugar a virtude. Mas eu estou pregando porque Deus me revelou essa palavra. Mas dá glória para quem está sentindo pro Senhor, porque esta palavra está vindo do céu. Eu tenho certeza que ela veio com o endereço certo. Ela veio com a razão de operar na vida daquele que crê e está dizendo: Senhor, eu estou esperando a tua chegada, eu estou esperando o milagre, eu estou esperando a virada de chave, eu estou esperando a porta se abrir, eu estou esperando acontecer aquilo que as minhas orações têm batido no chão. Eu estou falando contigo todos os dias. Eu tenho certeza que passa céus e passa terra, mas a minha palavra não vai passar na tua vida. Então dá glória por essa palavra, que está chegando a hora do milagre explodir e Deus ser glorificado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque imaginamos aqui, irmão, quando, eu até creio nisso, que quando um homem de Deus prega e o capitão fala: nem que haja janelas no céu e portas, isso acontecerá. Eu acredito que mais aplaudiram o capitão do que o homem de Deus. Eu acredito que muitos que estavam em volta do capitão disseram: é isso mesmo. Você acha que vai acontecer isso? Você acha que vai acontecer farinha aqui? Você vai? Ah, nunca!
Porque se eles estivessem na comunhão, quando o homem de Deus pregou, eles diziam, não, vamos embora para casa, tranquilo, amanhã tem farinha aqui, amanhã tem cevada, que amanhã Deus mata a nossa fome. Mas eu acredito que eles olharam mais e deram mais valor do que o capitão falou, do que no que o profeta pregou. Só que a palavra de Deus ela não volta atrás. Deus tomou o coração deles e chegaram lá. Quando chegaram lá, viram que estava tudo diferente. Silêncio, não é possível. Ninguém aqui. Glória a Deus. E aí começou, sabe, as mentes trabalhar. E levantaram o seu crepúsculo e chega lá e não havia ninguém. Olha aqui o recado. Por que não tinha ninguém? Por quê? Porque foi o exército lá do rei de Israel? Porque levantou alguns homens lá e foram dizer para eles, não, irmão, Senhor, olha como o Senhor trabalha, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros, ruído de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Quem estava fazendo isso? O Senhor. Glória. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis do Egito, para virem contra nós. É assim que o adversário fica assustado, quando o Senhor começa a agir, trabalhar. É por isso que ele fica morrendo de raiva. Ele pensa que tudo acabou, tudo perdeu. O Senhor chega e começa a fazer um espavento e coloca todo mundo para correr no teu caminho. Todo mundo que diz, não vai dar certo, não vai acontecer, não é isso, não é aquilo, vamos atrapalhar, vamos colocar barreira. Daqui a pouco todo mundo tem que fugir. Deus começa a trabalhar na tua vida. Então, não, glória, irmão. O Senhor está chegando com algum ruído na vida de alguém. Glória. O adversário já fez os seus planos, já fez o que tinha que fazer. Vamos cercar, vamos fazer isso, vamos acabar, vamos destruir. Mas, irmão, só fez os seus planos, porque o Senhor, por essa palavra, começa a desfazer todos os planos do adversário. Algum barulho vai acontecer na vida de alguém. Glória. Deixaram lá, glória, Pedro lá na prisão, mas o anjo chegou, glória, espaventou aqueles homens, as portas abriu, daqui a pouco Pedro estava solto. Estavam lá os dois, a Paulo e Silas, dentro da prisão, fazendo o que? Cantando e dando glória a Deus. Daqui a pouco um terremoto vem, abriu os cadeados, abriu os ferrolhos e deixou os homens lá livres para dar glória a Deus. Irmão, dá um glória por essa palavra, não assusta não, mas algum ruído, algum barulho, algum terremoto vai chegar, mas vai te soltar dessa prisão, vai abrir o que está te amarrando, vai soltar a tua casa para dar glória, e o que Deus prometeu na tua vida vai chegar nas tuas mãos, para Deus ser glorificado. Você acredita nisso? Então solta um grito de guerra por esta palavra, porque o Deus que você serve é chamado o Deus do impossível. Glória. Estamos até indo na igreja lá Betel, e está lá, irmão, fazendo uma campanha do Deus do impossível. Congregamos terça passada, congregamos terça agora, e a palavra foi o Deus do impossível, e hoje Deus manda pregar novamente. Eu creio que vai ser na minha casa, vai ser na tua casa, minha filha. Glória. O Deus do impossível vai chegar. E quanta gente vai dizer, mas como? Que jeito? Como apareceu? É o Deus do impossível trabalhando. Então solta um glória por essa palavra, porque não importa se um não crê aqui, o outro não crê lá. Deus opera onde crê, onde acredita, e essa palavra está vindo para quem crê de verdade. E quem crê dá um glória bem gostoso, porque eu já sinto um barulho, um ruído, um movimento. É Deus chegando para o milagre acontecer. Glória a Deus. 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 Porque aqui, irmãos, vejamos, olha que bonito isso. Deus só usou os homens para ir lá para ver. Vocês entendem isso? Presta atenção nisso. O Senhor usa os homens, os leprosos, para ir lá para ver. Só que quem fez o ruído, espaventou, não foi os leprosos. Eles só chegaram para dizer assim, o que está acontecendo? Que o Senhor já tinha feito. A obra que o Senhor vai fazer na minha, na tua vida, não depende de mim nem de você. É o Senhor que vai fazer. E só vai deixar para nós ver como é que Ele opera. Porque não vai ter a minha mão, não vai ter a tua mão, não vai depender do homem, não vai depender da mulher, não vai depender libertando desse canto. Porque se depender,
A obra, quando tiver concretizada, mas foi eu que ajudei. Mas foi eu que dei um empurrãozinho. Ah, mas se não fosse eu, ele nem ia chegar lá não. E se não fosse eu, aquilo não ia dar certo. É por isso que quando vai Abraão brigar com 318 homens que ele tinha ao seu comando, com 5 reis, 3 reis na verdade, que veio e levou Ló e a sua fazenda embora, junto aos reis de Sodoma e Gomorra. Ele vai com 318 homens e vence aqueles reis e traz tudo aquilo que os reis levaram de volta. Os reis de Sodoma e Gomorra falou: Abraão, só dá para nós as almas, as pessoas que você conseguiu, mas todos os despojos você pode levar para você. Sabe o que Abraão falou? Capaz, rei. Eu não quero simplesmente um cardaço da sua sandália, porque o Senhor que me mandou aqui foi o Senhor que fez o milagre. E o que o Senhor vai fazer na minha vida vai ser tão grande que eu não quero deixar rastro para depois amanhã você dizer: foi eu que ajudei. Tudo que Deus vai fazer na minha vida eu dependo dele, não dependo de homem, nem dele, nem daquele. Então eu quero um cardaço das tuas alparcas. Fica tudo para você. Eu só fiz o que Deus me mandou fazer. Dá para dar glória por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. E vejamos que então eles começaram a pensar dessa forma, e diz aqui: levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, seus cavalos, seu jumento, o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Chegaram, pois, os leprosos e viram o arraial como que estava, a tenda daquele jeito, não tinha ninguém lá, e eles falaram: vamos aproveitar. E se ele chegar daqui a pouco aqui e vai matar nós, não tem problema não. Mas só que eles começaram a comer, beber, e começou a juntar uma coisa ao outro e começou a esconder. Aí um olhou para o outro e falou: escuta, mas é muita coisa para nós. Vamos voltar lá na cidade e vamos avisar lá que está desse jeito aqui. Eu sei que eles estão com fome. Lá eles não deixaram nós entrar, mas não vamos pagar mal por mal não. Vamos deixar eles virem onde nós estamos. Olha que coisa linda, irmão. Porque os leprosos podiam nem dizer assim: vamos pegar tudo para nós aqui, vamos ficar por aqui. O problema é deles que estão morrendo de fome. Não está para lá de fora do portão? Mas, irmão, uma coisa é certa: às vezes alguém te deixa você do lado de fora do portão. Sabe por quê? Deus só está te moldando com humildade, para que você não faça o que fizeram para você. Você não vai fazer o que fizeram para você. O Senhor quer que você seja diferente. Você acredita nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Que tem muita gente, irmão, que não pode subir um degrauzinho que ele já começa a pisar no que está debaixo. E o Senhor te colocou você do lado do portão, do lado de fora, só para testar a humildade que está dentro do teu coração. E o Senhor está dizendo para alguém: você passou do teste. Olha, está chegando a hora de eu condecorar você, te colocar no pódio de cima. Eu vou arrancar o palanque da decepção e vou te colocar no palanque da exaltação. Dão glória por esta palavra. Glória a Deus. Eles disseram: não vão ficar aqui não. Voltaram, entraram numa tenda e dali tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciaremos aonde? A casa do rei. Só que isso que estava acontecendo, o profeta já não tinha anunciado. Agora, quando chega lá, bradaram aos porteiros da cidade, os homens anunciando e dizendo: fomos ao arraial do Ciro, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e tendas como estavam antes. E chamaram os porteiros e se anunciaram aonde? A casa do rei. Não era logo para o rei levantar e falar: pronto, a palavra cumpriu, vamos correr lá, vamos abraçar toda a nossa benção. Não, começou a pesquisar. Espera um pouquinho, eu acho que eles estão escondidos, devem estar por aí dizendo: nós estamos com fome lá. De hora que nós chegar lá, eles vêm, vai e matam tudo nós. Então não vamos não, vamos tomar cuidado. Nós tem 5 cavalos, leva 2. Olha os planos dos homens. Nem Deus falando eles acreditavam. Só que a palavra de Deus ela não volta atrás. Glória a Deus. Porque o que o Senhor estava fazendo aqui não era honrando aqueles homens, não, era honrando a palavra que saiu da boca do profeta.
Porque se fosse ver pelos homens, o Senhor não tinha que honrar eles. Eles não acreditavam. E a palavra diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então o que eles fazem? Aqui, ó, quando saírem da cidade, então tomaremos vinho e entraremos na cidade. Então dos seus servos responderam: mas tem 5 cavalos aqui. Vamos fazer o seguinte: tudo isso que sobrou aqui é a multidão que nós temos. Ficaram aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e fechamos. Então tomaram 2 cavalos. E o rei enviou após o exército sírio para ver o que estava acontecendo. E chegou lá, eles começaram a olhar. No caminho do Jordão, as vestes que ficaram para trás, os aviamentos que ficaram para trás, os apetrechos, por certo, quando ele ouviu o barulho, disseram: vamos pegar o que nós podemos. Não é isso que acontece? Vamos pegar o que nós podemos. Mas que, quando eles começaram a ouvir o barulho, disseram: deixa para trás, deixa que fique, importante é a vida, vamos morrer. Deixaram as vestes, deixaram os aviamentos, deixaram os utensílios e começaram a deixar tudo pelo caminho. Glória. Então saiu o povo, então foram após ele ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios apressando se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e fez o quê? Saqueou o arraial dos sírios. E olha que lindo aqui. O que foi que o profeta tinha profetizado? E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Cumpriu? Glória a Deus. Só que não cumpriu por tudo, porque o Senhor é justo em cumprir a sua palavra. E quem que vai ficar na porta agora? O bonitão. Mas nem que haja janela, nem que haja porta no céu, isso não vai acontecer. Aí o rei falou: você que é o meu capitão, e vai lá e cuida do que? Irmão, era Deus que tinha preparado. O homem não creu naquilo que Deus preparou, agora vai querer cuidar do que Deus preparou. Por isso, irmão, tem muita coisa para Deus fazer na minha e na tua vida, mas primeiro o Senhor precisa limpar algumas coisas que estão à tua volta, para não abusar daquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, porque não crê na palavra, não crê na benção, não crê que Deus vai fazer nessa igreja, não crê que Deus vai fazer nesse ministério, não crê que Deus vai fazer na nossa casa, não crê. É por isso que o Senhor vai espaventar muita gente, mas vai ficar quem crê, para o nome dele ser glorificado. A igreja acredita nisso? Glória a Deus. E olha aqui, ó. Porque assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã esse tempo haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, 1 medida de farinha por um ciclo, a porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. É forte o assunto, não é? Será que alguém vai ver a benção chegar e não vai participar entre nós aqui, irmão? Eu acredito que todos estão crendo aqui, né? Você está crendo? Vocês estão crendo aí? Vocês estão crendo? Irmãos, estão crendo? Glória a Deus. Toda a igreja está crendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar que se falar da boca para fora também, o Senhor conhece o som do coração. Não adianta ficar falando: eu creio, mas dentro do coração dizendo: quero ver. Vamos ver se vai acontecer, né? Irmão, essa palavra já está decretada, o céu já marcou. Vai ter um milagre chegando aí. Tem obra chegando aí. Aleluia! Glória! Só que aquele que não creu, e aquele que já não creu antes, também não vai participar do que o Senhor vai fazer. E assim sucedeu. Porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Dá um glória por esta palavra. Porque aquilo que o Senhor falou, pode ter certeza, a sua palavra não voltará vazia. O Senhor fará acontecer o que Ele já determinou na minha, na tua, nesta igreja. E por mais que você pode olhar o cenário e dizer: mas que jeito? Deus é Criador. Deus faz e não pede licença para ninguém. O Senhor está chegando aí como aquele trator que vai passando por cima de tudo, e algum barulho já está acontecendo por aí. Eu não estou ouvindo, você também não está, mas o teu adversário está dizendo: pode comer, pode ir embora, que o Senhor está chegando. Você acredita? Daquilo que eu às vezes não estou conseguindo ouvir, nem você, mas o teu adversário já está ouvindo. Porque o bonito é isso, irmão, que quando estava lá até Gideão,
que o Senhor já tinha falado, vai vencer os medianitas. Gideão fala, Senhor, mas dá um sinalzinho aqui, dá outro sinalzinho ali. O que o Senhor faz? Ele lá no meio dos seus inimigos. E quando ele chega perto do arraial dos medianitas que estavam querendo invadir e acabar com eles e tirar tudo aquilo que eles tinham plantado, eles começam a ouvir o que? Dois contar, um sonho, dizendo, eu vi um pão de cevada que passou por aqui roçando e fez um grande estrago. E um olhava para o outro, sabe o que é isso? É o Deus de Gideão que está fazendo isso aí. Olha, não é outra coisa, eu não sou o Deus de Gideão. Quer dizer, o inimigo dizendo que Deus ia fazer, e o mesmo anjo falando com Gideão e pedindo sinal para que Deus pudesse ter certeza que Deus ia fazer. Irmão, hoje está aqui a palavra. Você sabe que o teu inimigo, ele já sabe o que Deus vai fazer na tua vida, e você ainda está com o coração durão ainda. Senhor, mas será mesmo? O Senhor, mas será mesmo? Será que vai dar certo? Teu inimigo vai dizer, ih, vai ter uma vitória grande lá, aquela casa está próxima para cantar uma vitória. Teu inimigo já está profetizando, e você não acredita que Deus está falando. Mas dá uma glória, pode ter certeza que o Senhor está chegando aí. Essa palavra, Deus seja louvado.